Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nara Salgueiro da Mentoria SUS para concurso. Hoje a nossa aula vai ser sobre procedimentos técnicos de enfermagem, falando sobre sondagem vesical, sinais vitais e sondagem nasogástrica, tá? Está dentro do edital e é um tema muito explorado nas bancas de concurso público, tá? Porque como tem procedimento de enfermagem, tem questão, tá? Então, bora lá. A gente vai dar aqui seguimento, vamos falar um pouquinho. Primeiro que a gente vai falar sobre sondagem vesical, certo? Então, a sondagem vesical de demora, tá? É um procedimento de inserção de uma sonda estéreo na bexiga urinária, tá? A gente sabe que a bexiga também é estéreo e ela tem que ter um mínimo, mas um mínimo, se possível, até zero contaminação, tá? Por quê? Porque a gente sabe que se errar uma técnica da sondagem, nós vamos estar favorecendo, tá? A infecção urinária. Por isso que a técnica tem que ser rigorosamente asséptica, tá? E é muito importante a gente aqui frisar, tá? Para vocês, com relação à anatomia, tá? A anatomia, tanto masculina como feminina, né? Para nós identificar, né, o meato urinário, tá? Principalmente na genitália feminina. Tá? Então tem que ter muito cuidado, porque não pode haver contaminação, tá? E aí, como a gente tem como referência Potter e Perry, que eles trazem que o cateterismo vesical de demora, né, deve ser empregado quando for realmente extremamente necessário. Ou seja, por pouco tempo, não deve ficar muito tempo, porque a gente sabe que é um meio, tá, de proliferação de micro-organismos e também de infecção urinária, tá? Bom, aí continuando, né, falando sobre o cateterismo, então a gente sabe que é uma técnica invasiva, né? A pessoa que se submete a esse procedimento, ou ela está drenando urina, ou ela está coletando amostra para exame, ou então ela está no monitoramento do débito urinário, tá? Então, esse é uma das finalidades que a gente acaba decidindo, no caso o médico, decidindo colocar uma sonda vesical, né, de demora no paciente, tá? E qual é a finalidade, né, desse cateterismo? Bom, a finalidade é drenar a bexiga, né, certo? Para alívio da retenção urinária, obter amostra de urina estéril, controlar o débito urinário em pacientes críticos, ou seja, aqueles pacientes que ficam nas UTIs, tá? Realizar irrigação vesical, manter a bexiga vazia em período pós-operatório. Então, para se fazer, né, o procedimento para poder paciente conseguir, por exemplo, drenar a bexiga, né, ou então irrigar o débito, entendeu? Então, a gente tem aqui a questão do cateterismo, tá? Aqui, né, saiu ainda o cateterismo, né? Quais são os tipos de cateterismo que a gente tem, né? Que é o cateterismo vesical de alívio, tá? É, aqui nós temos o cateterismo vesical de demora e o cateterismo vesical suprapúbico, tá? Então, são esses três tipos de cateterismo que a gente tem, tá bom? Aqui nós temos o cateterismo vesical de alívio, tá? Que é conhecido como intermitente. Segundo o nosso código de ética, tá? Na nossa resolução, que eu vou mostrar para vocês, que o técnico de enfermagem, tá? Antes de ter a mudança de ser um procedimento privativo do enfermeiro, existe uma abertura, bem dizer assim, né, no nosso código de ética, né, que o profissional técnico de enfermagem ele pode até fazer um cateterismo vesical de alívio intermitente, mas pela supervisão do enfermeiro, tá? Isso aí está na nossa resolução.
E aí, qual é a finalidade desse cateterismo de alívio? Retirar a urina da bexiga numa sonda removível logo após o esvaziamento. Assim, é muito utilizado esse tipo de procedimento, por exemplo, paciente que fez cirurgia, né? Então, pós-operatório. Então, é muito comum a gente ver um paciente no pós-operatório, ele sentir uma dificuldade de urinar. Ele não consegue urinar, né? Principalmente aqueles pacientes que se submeteram a anestesia raquiana ou uma peridural, entendeu? E aí ele não consegue realmente, né, urinar. E muitas das vezes o médico solicita que seja realizado o procedimento de cateterismo vesical de alívio para poder aliviar, entendeu, aquele desconforto, porque ele começa a ter bexigoma, né? A bexiga fica cheia. E aí tem que esvaziar essa bexiga, porque não esqueçam que o aparelho, né, renal, ou seja, os rins, ele é um filtro. Então, ele é um órgão excretor. Então, não se pode permanecer bexiga cheia de urina, porque a urina é aquilo que o organismo não quer, não absorveu, não serve para a gente, tá? O cateterismo vesical de demora conhecido como contínuo, né? Mantém a sonda por um tempo bem prolongado e se conecta a um sistema coletor fechado. Nesse caso aqui, o profissional que pode passar, né, que pode realizar esse procedimento é o enfermeiro e o médico, tá, gente? Deixar isso bem claro para vocês. Cuidado nas casquinhas de banana, né, nas pegadinhas que tem lá que, por exemplo, se numa questão dizer assim, o procedimento de cateterismo vesical de demora somente, apenas pode ser realizado por enfermeiro, né? E a gente sabe que não, tá? Então, tenham muito cuidado com essas pegadinhas, tá bom? E existe também o cateterismo vesical suprapúbico, que é realizado cirurgicamente acima da sínfise púbica, tá? Então, muitas das vezes esse paciente ele tem alguma obstrução, tá, no meato, né, seja na genitália, e aí ele não pode ser realizado por aquela via, né? Então, faz o procedimento cirúrgico, nesse caso é o médico cirurgião, né, que vai fazer isso, tá? Vamos lá. Bom, e como a gente já falou um pouco, né, com relação à finalidade, né? Qual é a finalidade de uma sondagem vesical? Drenar a urina, né? Paciente que está com retenção urinária, manter controle rigoroso do débito urinário ou no pós-operatório, pacientes críticos e politraumatizados, facilitar a cicatrização e cirurgia urológica ou ginecológica, permitir irrigação vesical contínua, né? Pós prostatectomia, por exemplo, né? Então é muito utilizado também em paciente que faz essa cirurgia, paciente que tem um câncer de próstata, por exemplo, eles usam a sonda, né, vesical de demora para irrigar, né? Como você fizesse uma irrigação, como você fizesse um tipo de uma drenagem, né? Fizesse, retirasse qualquer tipo de resíduo. Então, a gente usa muito na oncológica, tá? Paciente que vai fazer, que fez uma cirurgia retirada de próstata, né? Então, manter a bexiga vazia durante o procedimento cirúrgico, né? Então, muitas vezes, se passa, dependendo do procedimento, é instalado uma sonda vesical de demora com essa finalidade, tá? Bom, quais agora tem as contraindicações, né? Então, assim, a gente tem a finalidade, tem o que não pode, né? Administrar, né? Ou melhor, realizar, né? Esse procedimento, tá? Ou seja, uma retenção urinária aguda ou crônica, né? Tem que investigar. Então, não consegue, mesmo que a pessoa pode colocar uma sonda, mas não consegue ter retorno. Cirurgias pélvicas e abdominais, né? Não tem como colocar uma sonda numa pessoa que fez um procedimento, né? Naquelas vias. Monitoração de diurese em UTI, tá? Então, existe uma questão assim, na UTI, pacientes que estão com hemodiálise, existe dois tipos de hemodiálise, a gente faz a hemodiálise que o paciente vai para a máquina, né? E tem a hemodiálise beira-leito.
né? Que a gente chama, que é justamente aquelas que tem a máquina que vai até o paciente, né? Tem a questão de irrigação, né? Perdão, isso aqui é a indicação, né? Eu vou falar das contraindicação. Aí temos aqui o paciente que tem outra coisa de UTI, que eu acho que eu chamando só uma observação aqui, a sonda vesical, que demora, é muito importante em pacientes críticos, porque ele faz o famoso balanço hídrico, tá? Então a gente sabe que um paciente crítico é preciso fazer o balanço hídrico, tá? Então, o enfermeiro, junto com o técnico de enfermagem, ele faz um balanço hídrico, né? O que que seria um balanço hídrico? Saber o que foi, que quantidade de líquido que entrou, né? Ou seja, que foi administrado no paciente e o que foi excretado. Então, paciente crítico fica difícil, né? De você, por exemplo, ele está crítico, gente, ele não responde, ele é totalmente dependente da enfermagem, né? Então, como é que ele vai dizer eu quero ir no banheiro? Não tem como. Aí, nesse caso, passa-se o quê? Uma sonda. Ai, mas o paciente pode ficar, por exemplo, de fralda. Como é que a gente vai medir fralda? Entendeu? Aí vai estar o quê? Pesando a fralda? Né? Tem situação de criança que às vezes faz isso, não consegue passar uma sonda, mas no caso do adulto é muito mais prático, o médico vai sempre solicitar fazer essa monitoração de urease na UTI através de uma sonda, né? E aí, paciente muito tempo acamado, tá? Tem uma situação de sondagem que pacientes crônicos, só fazer uma observação aqui, pacientes acamados, com cuidado paliativo, só aqueles pacientes que são sequelados, né, de acidente vascular cerebral, né, é o famoso AVC, e aí eles vão ficar até o fim da vida impossibilitados, às vezes não vão andar mais, eles não. Porque existe o AVC que a pessoa fica, né, um pouco com a deficiência, mas ainda anda com dificuldade. Mas tem gente que fica totalmente acamado, né? E aí, muito tempo com sonda é um paciente que sempre vai, de vez em quando, apresentar uma infecção urinária, né? E aí, existe algumas alternativas, né? O paciente idoso é meio complicado, mas paciente com uma estrutura assim um pouco mais jovem, que tenha um politraumatizado, por exemplo, né? Sofreu um acidente, caiu e teve por exemplo, uma lesão, né? De vértebra, aí ficou paraplégico, então tetraplégico, aí tem que usar essa sonda, né? Aconteceu isso já tive essa experiência no território, quando eu trabalhava na atenção básica, de que o paciente ele ficou acamado e a gente tinha que fazer o monitoramento dessa sonda, além de for passar, orientar a família, ter todo cuidado, se tiver sinal de infecção, tem que ser trocado, então tem um tempo, né? E as pessoas perguntam assim, que tempo é esse? Existe uma regra, não é assim, tem que trocar de 3 dias, 4 dias. Não temos nenhuma literatura que diga que tem um tempo certo. A gente tem que estar monitorando, tem que estar avaliando para saber as condições que está aquela sonda, tá? Porque senão ela vai, algo que é para trazer benfeitoria, vai trazer dano, tá? As contraindicações é uretrite, traumas uretrais e cirurgias urológicas, tá? Com contraindicação de passagem uretral, tá? Só fazer essa observação que o primeiro são as indicações, depois as contraindicações, tá? Então, fica essa observação com relação à sonda, porque eu me lembro que na época acadêmica a gente apresentava muito para a gente um tipo de um preservativo, né? Esse preservativo, ele era colocado, no caso, não estou falando para um caso no homem, né? Que a maior parte ficava mais acamada, assim, se você for fazer estatisticamente, falando epidemiologicamente, né? Há um tempo atrás, agora está quase, assim, ainda até o homem, né, em si, mas o número de mulheres com acidente vascular cerebral está aumentando, né? Está aumentando. Antigamente era mais os homens, né? E aí se usava uma sonda, né? Um tipo de uma sonda, não, um preservativo que ficava acoplado na região peniana, ou seja, no pênis do homem. E essa ponta, parecendo uma ponta no dedo de luva, né? A gente chama dedo de luva, e a gente conectava lá o coletor, né? Então não existia, é como se fosse um funil. Não existia a penetração, não existia, né, introduzir a sonda no meato. Então, infecção não tinha quase nada, né, porque não tinha a penetração. Mas existe também essa alternativa, mas não dá muito certo para paciente que está muito tempo, vai ficar muito tempo acamado, tá? É só algo, né, bem rápido, né? Bom,
O que que para se fazer um procedimento de sondagem vesical, né, de demora? A gente tem aqui, né, alguns materiais, né, que devem ser colocado lá na bandeja na hora que vai passar uma sonda, tá? Aí nós temos um número, tá, da sonda. Nós temos a sonda Foley. A sonda Foley tem de duas vias, nós chamamos de três vias, né? Isso vai depender do procedimento. Se o paciente for para poder drenar a urina, então geralmente tem de duas vias, né? A uma que vai ficar a urina, né? E o outro vai ficar o coletor, né? E aí varia muito de número. Então a gente sabe quanto maior o número, maior o calibre, né? Por isso que é muito importante a gente saber a anatomia, tá? Por que eu tenho que saber a anatomia? Porque você vai avaliar a pessoa, entendeu? Digamos que vai passar uma sonda vesical no sexo masculino, tá certo? Masculino. Aí você tem que olhar a estatura, né, daquela pessoa. Digamos que é um adolescente, digamos que é um homem magro ou se é um homem gordo, entendeu? Então, tem que avaliar, porque aí você vai saber o número da sonda que vai ser administrado, né, que vai ser instalado no paciente. Com relação ao masculino, existe uma média, né? Então, os que varia entre 18 e 20, né? É uma média, tá? Ou seja, com relação ao físico, tá? E aí é muito importante a gente saber justamente isso para poder escolher a sonda certa, o número certo, tá? E causar menos desconforto no paciente. Você vai ter uma bolsa coletora estéreo com sistema fechado, tá? Uma dica que eu dou para vocês, muitas vezes os fabricantes, eles não travam, entendeu? A sonda, aí quando a gente vai preparar, é bom travar ela antes de instalar, porque quando vir um retorno da urina, para não acabar tendo, né, o extravasamento, luvas estéreis e de procedimento, isso é muito importante. Luvas estéreis de procedimento vai estar nesse material, porque a gente vai fazer procedimento, a higienização, e a luva estéreo é para poder, né, fazer o procedimento em si, porque é estéreo, né? Porque a sonda, ela tem duas etapas. Vai ter a etapa da preparação, que a gente vai fazer a higienização, tá? E tem a etapa, entendeu, do próprio procedimento em si, que é poder a técnica estéreo para poder não levar a contaminação, né, para o paciente. Você vai ter uma gase estéreo, aí você tem a pinça anatômica, tá? E para fazer a antisepsia. Assim, a gente sabe que muitas vezes na prática, no nosso dia a dia, né, lá na nossa agonia, a gente usa esse procedimento com a mão, pega uma luva, né, estéreo e vai com a mão mesmo fazendo. Mas como eu falei, na técnica, segundo o Potter, né, a gente faz com a pinça, né? Então a gente usa uma pinça anatômica, eu posso usar uma dente de rato, eu posso usar uma Kelly, entendeu? Que me ajude, vamos fazer minhas bolinhas, minhas trouxinhas para poder fazer, né, a sepsia. E lembrando para vocês que tem todo o manejo, e tem toda uma simetria para poder você fazer, né, essa sepsia, tanto no homem como na mulher, né? Então existe um tipo de uma sequência, não é uma coisa que você parece que está pintando assim todo jeito, não. Então tem que seguir uma ordem, tá? Eu preciso de uma solução antisséptica. Tem o PVPI e o clorexidina. Então, a gente usa mais o clorexidina 2%, tá? Porque o PVPI, muitas vezes, tem pessoas que têm problema, alergia ao iodo. Então, se for para escolher qual dos dois, a gente opta pela clorexidina 2%, né? Que é aquele sabãozinho enzimático ali, que dá para fazer uma boa, né, higienização, tá? E aí, digamos que, conforme o protocolo, porque assim, a maioria dos protocolos das unidades, a gente segue, né, o que o Ministério da Saúde nos traz. E o Ministério da Saúde, ele se baseia nas referências de Potter, porque a maioria das instituições ela usa Potter, né, como referência, ou algum outro autor, mas o Ministério ele tira como referência os hospitais do EBSER, né, os hospitais que são federais, que eles são as referências do Ministério da Saúde, né, porque praticamente são deles, né? Então, hoje, se você quiser ver um POP, ver um protocolo, eu recomendo olhar, né, para os protocolos do EBSER, tá? Seringa de 10 ml, né, se for o caso, ou de 20 também, tá? Porque isso vai depender muito, porque a gente sabe que a capacidade do balonete, para quem
pegou, já viu uma sonda, né? Digamos assim, aqui a sonda, né? A sonda, ela tem uma numeração. Se você olhar lá na pontinha dela, tem escrito ali, ela já vem dizendo quantas ml é a capacidade daquela sonda, entendeu? Vai depender muito do fabricante também, né? Mas ele já diz ali quantos você vai colocar de água destilada ali naquele, né, balonete, tá? Precisa de um campo, água destilada estéreo, né? Para ver a questão do balonete. Ah, o campo estéreo e a cuba rim, né? A gente precisa dos dois, né? O campo estéreo, um campo fenestrado bem, pede um kitzinho, né? Lá na CME. Uma fita adesiva e etiqueta de identificação, tá? Então, tem uma identificação, ou que a gente usa muito o esparadrapo, né? Mas tem que ter essa fita adesiva, que é o esparadrapo, que é onde você vai fazer a fixação da sonda e vai fazer também a identificação, né? E o EPI tem que estar, né, gente? EPI, né? Máscara, avental, óculos, né? Conforme for o risco biológico, você vai se paramentar, né? Então, sua segurança primeiro, né? Ui. Bom, preparação do procedimento. Primeiro, vai revisar a prescrição médica e verificar a indicação, ou seja, se é isso mesmo, se é a sonda, se é aquele paciente. A gente vai se certificar, tá? Bom, no segundo, a gente vai explicar o procedimento ao paciente. Olha o processo de enfermagem, né? Você vai explicar o procedimento ao paciente, preservando sua privacidade e dignidade, né? Porque você vai expor o paciente, ou seja, ele vai precisar ficar sem sua vestimenta para poder fazer asepsia, né? Para poder passar, né, a sonda. Então, nesse caso, o que que você vai fazer? Você vai fazer o procedimento, você vai se apresentar, vai fazer o processo de enfermagem, você vai dizer o que que tá, vai fazer com ele, vai pedir a cooperação. Isso para uma pessoa bem consciente, claro, né? E aí você vai colocar, vai preservar a sua privacidade. Então você vai ver o que que você tem dentro dessa unidade. Você tem bioma? Bota lá o biominho direitinho ao redorzinho. Ah, não, ele está aqui no box e nesse box aqui tem cortina. Então fecha a cortina. O importante é você preservar a privacidade do paciente, tá? Bom, realizar a higienização das mãos, tá? Conforme a Anvisa, tá certo, gente? Vocês sabem, né? As fases da mão, nós temos a higienização simples, nós temos a higienização alcoólica, nós temos a higienização com fricção, que é pode usar o clorexidina 2%, e a gente tem a escovação cirúrgica. Então, a gente tem essas fases da higienização conforme a Anvisa, né? Então, não vai esquecer, ó, mãozinha, dedinho, dedinho, aí você vai a garrinha, não é isso? Aí você tem, né, a conchinha, você tem aqui o dedinho. Eu gosto de fazer assim, mas também pode fazer desse mesmo, você pode fazer esse movimento e fazer, né, girando, né? E por último, a gente tem o quê? O nosso pulso, né? Então, você fez a higienização na técnica correta, direitinho, né? Aí você vai posicionar o paciente. Então, tem uma posição que você, mulher, vai ser o quê? Uma posição ginecológica, no homem, o decúbito dorsal, né? Com o pênis, um ângulo de 90 graus. Então, você vai, né, principalmente com uma das mãos, a gente usa a mão que não é dominante, óbvio, né? Porque a gente vai passar a sonda na mão que você é dominante. Então, você vai deixar o pênis no ângulo de 90 graus, entendeu? Para poder você passar essa sonda, tá? Então, vai organizar o material no campo estéreo, que momento é? Você vai praticamente abrir o campo estéreo, né? Você abre o campo estéreo e a gente usa aquele campo estéreo para poder você colocar o seu material que você vai manusear. Por isso que você não passa uma sonda sozinho. Você é enfermeiro, precisa do técnico de enfermagem para ali auxiliar na hora de passar uma sonda. Então, é um procedimento que não se deve fazer sozinho, porque você pode correr risco de contaminar o campo e levar essa contaminação lá na hora que você está fazendo o procedimento, tá? Então, você vai fazer toda aquela higiene íntima, colocar as luvas de procedimento, ela já é higiene íntima. O que que acontece? Você vai abrir o campo, vai ter a mesa de maio, você pode colocar no cantinho, deixar tudo lá preparado, né? E aí, digamos que o técnico de enfermagem, ele pode fazer essa higienização íntima, junto com o enfermeiro, né? Primeiro você vai justamente higienizar, né? Quando você for higienizar, né? Vai higienizar esse passo, vai higienizar essa parte íntima, né? Tanto na mulher e no homem, né? Então existe a questão de uma boa higienização. Você vai fazer para retirar qualquer tipo de resíduo. De repente, vamos que for mulher, né? O homem tiver algum corrimento, alguma coisa, faz uma boa higienização para poder, o mínimo possível, entendeu? De sujidade, né? Para poder não ter que levar a contaminação, né? Dessa sonda, tá?
Então, vocês têm que. Aí, depois que você vai fazer a higienização bonitinho, fez, tá pronto. Aí, em caso, se for o enfermeiro fazer essa higienização, ele vai trocar de luva, né? Ele vai tirar sua luva de procedimento depois que fazer a higienização e vai colocar a sua luva estéril. Mas isso ele já colocou, né, seguindo a técnica séptica, né? Onde você vai fazer o calçamento de luva estéril, mas teu material já está ali, teu campozinho, e o teu técnico de enfermagem vai ali, ó, colocar todo aquele material ali em cima para você. Então, ele já vai deixar tudo pronto, preparado. Então, ele já vai colocar ali a sonda fechada. Ah, é a sonda, você sabe, com a sonda ele tem duas formas, ele tem duas capas, né, protetoras, que aí você vai colocar lá no teu campo, vai colocar lá as gases, vai colocar tudo ali para você. E muita gente coloca assim, ah, e como é que é a questão da lubrificação? Bom, isso depende muito. Por exemplo, Potter mesmo, ele gosta que coloque, por exemplo, dentro da cuba, com a gás, entendeu? Colocar ali um fio, entendeu? Da lidocaína. Tem gente que usa na questão no dorso, tá? Então, o que importa é que você não pode ter contaminação, tá? E lembrando para vocês que é o mínimo, assim, você não pode colocar. Eu já vi, por exemplo, procedimentos que introduz, né? Lá dentro do meato, você pode ver esses procedimentos médicos, mas a gente sabe que Potter não recomenda que faça desse jeito, por conta de gerar trauma, né, no meato urinário, tá? Por conta da pressão também, né, que a gente tem. Bom, segundo Potter e Perry, com relação ao passo a passo, né, da sonda, do procedimento, né, da introdução dessa sonda no paciente. Primeiro, preparar a sonda de Fowler conforme o número indicado. Então, você avaliou que número, né, que aquele paciente vai utilizar essa sonda. Depois, aí é que vem a famosa polêmica. Sempre a gente falava assim, testa ou não testa o balonete, né, com água destilada esvaziando logo após. Antes, algumas literaturas falavam que sim, né? Eu me lembro que na época, na faculdade, quando ministrava, tinha aquela coisa, não, porque o próprio Potter mesmo, né, em 2021, né, numa edição quinto dele, ele sempre, é dela, né, dela, dizia que não era para testar o balonete, tá? Porque causava sulcos, aquela coisa toda, tá. E aí, recentemente, na última, nas versões que ele tem, e também tá no protocolo, tá, do Ministério da Saúde, que ele usa da Webser, ele testa o balonete. Então, depende também muito do fabricante, porque sondas de silicone, tipo de silicone, não se recomenda, entendeu? Porque ela tem uma diferença nas sondas que são tradicionais que a gente tem, né? De borracha. Então, tem que ver muito fabricante, mas em si, na média, eles testam o balonete. Então, isso é uma referência de Potter, aonde ele traz na última dele que testa o balonete com água destilada, tá? Lembrando que a gente não usa soro por causa dos cristais, a gente usa água destilada, tá certo? E aí vai lubrificar a sonda com a lidocaína gel, né? Pronto, aí nessa parte tem que saber a lubrificação da sonda. E com relação à sepsia, eu particularmente, né, eu sempre recomendei para os alunos fazer a sepsia usando as pinças, né? Então, como é que vai ser essas pinças? Então, você pode pegar uma Kelly reta, uma Kelly curva, você pegar uma pinça anatômica, uma dente de rato, né, que você vai fazer justamente, né, um tipo de um chumaçozinho, né, eu chamo de trouxinha, né? E aí você vai fazendo ali. Tem que ter uma sequência quando você vai fazer a higienização. Então, segundo o Potter, ele coloca o seguinte: na mulher, monte de Vênus, pequenos lábios e o meato urinário, movimento unidirecional. Não tem esse negócio de ficar vai e vem, vai e vem, vai e vem, não. Quando ele fala unidirecional, é o seguinte: ele faz um monte de Vênus, aí você vem pequenos lábios, dois. E aí você vem o meato, que é o três, né? Então, ele não vai fazer um movimento de vai e vem, porque você vai estar levando sujidade para um lado e para o outro. Então, um único movimento, entendeu? Que você vai fazer. Digamos que você está lá no monte, aí você faz entendeu? Ou você troca, ou você revira, né? A gás, aí você vai no outro, dois, né? E aí você vai agora ver os pequenos lábios, você faz o mesmo movimento, dois, e por último você tem o meato que você vem, entendeu? Central, retirando
Boa parte, já tirou boa parte quando você faz a higienização, né? A higienização íntima. Aí esse aqui você vai fazer um procedimento que é a asepsia rigorosa, né? Depois, isso na mulher. Quando é no homem, qual é a sequência? Glande, meato, o meato, né? E a raiz do pênis, né? Então, quando a gente faz movimentos, a gente pode pegar movimentos, fazer movimento circulatório único também, tá? Nada de ficar no vai e vem. Então, a gente chega um movimento único, tá? E quando a gente usa a questão do meato, você vem na glande, aí vem o meato, né? A glande, aí vem o meato, e aí você tem a raiz do pênis, né? Que é você tem toda aquela raiz do pênis que você vai fazer a sepsia. Aí, quando vai passar, mas está preparado o teu material, o teu técnico ali já preparou a sonda, você já retirou a sonda, né, da embalagem, você já conectou essa sonda lá no coletor, bem bonitinho. Só que isso, tudo isso antes, você já deixou tudo pronto, ou então na hora que você estiver fazendo o teu técnico, é bom fazer antes, é você já deixar tudo identificado, né? Já cortar a fita ou esparadrapo, bem dizer assim, para poder você for fixar a sonda e depois identificar ela, né? E aí o que que acontece? Vai introduzir suavemente, não é aquela coisa que você tem que vai introduzindo, entendeu? Com todo cuidado, tá? Quando vai introduzir essa sonda, aí você vai observar porque o retorno urinário é visível. Então, ele já tem um retorno. Então, assim que vai introduzindo, aí você vê a urina, né? Seguindo até chegar ao coletor, né? Então, qual é a diferença? Anatomicamente, a mulher, ela tem de 5 a 8 centímetros, né? O meato. E o homem tem mais, 18 a 24, né? E aí, o que que acontece? Introduz suavemente, né? Até a base, praticamente, da sonda, né? E aí, nisso, após, né, o retorno da urina, você vê a urina voltando, vai insuflar o balonete, né? E aí, o volume indicado pelo fabricante. Então, por isso que eu falei, vai olhar primeiro lá, ele vai dizer na sonda, porque você vai saber que número que você vai estar instalando, qual é, o quantas ml você vai colocar naquele balonete. Digamos que uma sonda, geralmente a sonda 18, 20 chega a 30 ml, né? Ele chega a capacidade de 30 ml. Muitas vezes a gente faz 20 ou 25 e a gente vai injetando, né, ali aquele volume, né, de água destilada lá no balonete. Então, quando for colocar todo, o que que vai acontecer? Você vai tracionar. O que que é tracionar? Você vai devagarzinho, vai tracionando, puxando, puxando, puxando essa sonda, né? Não é puxar de vez, né? Você vai puxando, puxando. Aí o que que vai acontecer? É como se aqui fosse a bexiga, né? Aqui está a sonda. Você vai puxando, vai puxando, vai puxando. Aí vai chegar um momento que ela vai fazer isso aqui. Você vai puxar e ela vai começar, né, a travar. Opa, então já chegou o seu limite, né? Porque o balonete ele está aqui, ele serve como um bloqueio para aquela sonda não sair. Depois que fez isso, você conectou direitinho, né? Conectou lá no coletor, aí você vai fixar a sonda, né? Na mulher, o ideal é colocar na coxa, né? E no homem, né? Na suprapúbica, tá? Vai identificar com data, com hora, qual o calibre, né? Que você tem que colocar o calibre da sonda, por exemplo, sonda vesical de demora número 18. Aí você vai colocar a data, hora e quem foi que instalou, né? No caso, o enfermeiro vai colocar lá, né, o seu nome, tudinho direitinho, né, que ele que realizou, tá? Deixar o paciente confortável e registrar o procedimento no prontuário, entendeu? Então, a gente tem que seguir essa técnica aséptica do começo até o fim. Depois que passa, aí muita gente se pergunta assim: depois que eu passei, depois que eu enchi o balonete, depois que eu tracionei, e aí, pronto, o principal já foi, porque essa sonda ela não vai voltar, né? Novamente, ela vai ficar naquele posicionamento que você encontrou na hora que você foi, né, tracionar, tá? Bom, aqui só para vocês entenderem a questão do cuidado de enfermagem na pós-inserção, ou seja, tem o antes, né, e tem o depois, né? A gente sabe que o procedimento não é só o fato de passou, ok, você tem que saber se está tudo ok, tá? Então, qual o cuidado? Manter o sistema fechado. O que quer dizer isso? Você não vai deixar essa sonda aberta, né? Ou seja, você tem que olhar o coletor, você tem que olhar se aquele coletor realmente está com o circuito fechado, tá? Porque aí você vai evitar as infecções ascendentes, né?
Bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, isso é muito importante. Nada de colocar a bolsa aqui em cima, entendeu? Então, existe um nível, então ela tem que ficar sempre abaixo da bexiga, então abaixo, mas não no chão, tá? Então, ela tem que ficar abaixo. Por isso que o paciente, quando está acamado, ele fica, né, a bexiga, o coletor, né, fica. No leito do paciente, existe lá aquelas garrinhas, né, para poder ele ficar muito bem acondicionado, mas não pode ficar acima, né, do nível da bexiga, tá? Isso aqui, higiene, a justificativa é evitar o refluxo urinário, né? A higiene íntima diária. Então, ou seja, não é porque está com sonda, a pessoa não vai ter uma higiene íntima. Muito pelo contrário, precisa fazer higiene íntima para poder reduzir essa colonização de bactéria, né? Porque se você não sabe que sujidade é, é local, né, para poder as bactérias fazer a festa dela, né? Aí você tem que olhar a permeabilidade da sonda, entendeu? Para ver se ela está drenando. Sempre dar uma olhada para ver se ela não está tendo nenhuma obstrução. Trocar o sistema conforme o protocolo. Se caso você tiver um protocolo dentro da instituição e estabelece, a maioria das vezes eles colocam de 5 a 7 dias. É um padrão, né? Que pode ter dentro da unidade. Ele pode dizer que é 5 dias, pode ser que é 4 dias, isso vai depender, entendeu, dos protocolos, tá? Das institucionais. Mas é uma média, mais ou menos. Mas não é uma coisa assim que né? Depende muito da instituição. Então, a média seria praticamente isso, né? Porque se de repente você perceber que essa sonda, com 24 horas, com 48 horas, ela não está permeável, não tem, aí você tem que trocar, né? Então, estimular a ingestão hídrica, tá? De 2 a 3 litros por dia, se permitido, tá? Para manter esse fluxo urinário, a questão da hidratação, né? Observar sinais de infecção. Que quando a gente vai ver sinal de infecção? Febre é o indicativo, né? Que a pessoa está tendo um processo infeccioso, né? Aí está sentindo dor, né? Local. Tem que ver a turvação, por exemplo, a urina, que cor está vindo, a turva, né? Se ela está vindo, vamos dizer assim, um amarelo, né? Não é um amarelo ambar, que é o normal, né? Mas um tipo um laranjado, que às vezes você vê na própria bolsa, né? Ali coletora, alguns sinais, né? De secreção, de purulenta. Então, investigar, né? E retirar o cateter assim que possível, porque reduz muito o risco de infecção do trato urinário, tá? Bom, complicações, infecção urinária, trauma uretral ou vesical, uma hematúria, obstrução da sonda, um refluxo vesical e lesão da mucosa, tá? Aqui o registro, né, de enfermagem. Deixa eu só. Vamos lá, gente, continuando aqui a nossa aula de procedimentos técnicos em enfermagem, tá? Bom, a gente dando continuidade falando sobre a sondagem vesical de demora. Depois que você realiza o procedimento, é muito importante a enfermagem fazer o registro, tá? O que que tem que ter nesse registro? Esse registro você vai colocar lá, né? No caso, ou o técnico também pode escrever, não é porque é o enfermeiro fez, o técnico pode colocar, né? Lá num prontuário, né? E aí você vai colocar o tipo e o calibre da sonda que foi utilizada, né? O volume de água no balonete, o horário e características da urina inicial, condições do paciente e eventuais intercorrências, tá? Nome, função e assinatura do profissional responsável, entendeu, gente? É muito importante fazer esse registro, tá? Então, esse registro que a gente faz aqui, você realizou esse procedimento e que deu tudo bem, deu tudo certo, né? Então, a informação, ela tem que ser colocada, tá? Lá no prontuário do paciente, não pode deixar de fazer essas anotações, tá? Bom, aqui com relação à nossa legislação, é muito importante a gente deixar isso muito bem, tá?
como eu posso, registrado mesmo para a gente que é da enfermagem, tá? Por exemplo, um tipo de sonda. Na sonda vesical de alívio, aquela que eu falei para vocês, que é a conhecida como intermitente, que apenas é para poder aliviar aquele momentâneo, algo momentâneo que o paciente está apresentando, né? Não está conseguindo, né, urinar. E aí pode ser executado por um técnico capacitado? Naquele ali, pode, porque nós temos um COFEM, né, sob supervisão direta do enfermeiro, tá? E aí nós temos agora nosso código de ética, né, o nosso COFEM, né, relacionado ao nosso exercício, né, profissional. A sonda vesical de demora é um ato privativo, tá, do enfermeiro quando se trata de procedimentos da enfermagem, tá? Deixar isso bem claro, tá bom? Para depois não pensar assim, ah, não falou a palavra o pessoal profissional de enfermagem, então colocou aberto, você sabe que uma sonda vesical, tanto o enfermeiro como o médico, ele pode, entendeu, realizar esse procedimento, tá? Aí tem a sondagem letral em pacientes com trauma, obstrução pós-cirurgia urológica. O enfermeiro também executa, porém, tem uma avaliação prévia, né? E tem que estar prescrito, todas as sondas têm que estar prescritos, tá? Pelo médico, ele que pode dizer se faz ou não faz, entendeu? Se for em criança, idoso com comorbidade, também o enfermeiro que faz. Só que aí tem avaliação, tem a técnica especializada, isso vai depender da situação, tá? Mas quem é responsável é o enfermeiro. Bom, aqui eu estou dizendo, trouxe aqui para vocês, relacionado a esse tema. Olha só o que as bancas de concurso são acostumadas a pedir. Olha a banca Sebasp, que é a nossa banca, né, do concurso Ciência Boa Vista, de muitas também. FGV também é uma banca, né, grande aí. O último concurso do EBSER foi eles que realizaram, tá? E aí, olha só o que fala aqui: o sistema de drenagem urinária deve permanecer fechado, abaixo do nível da bexiga e nunca tocar o chão. Isso aí foi uma residência da Banca Sebrasp, tá? Aonde ele colocou de Brasília, até foi a residência em Brasília, isso foi a HUB, né? 2020, então fazer essa observação, tá, gente? Digamos que lá na tua prova ele pode colocar um sistema de drenagem na área deve permanecer fechado acima do nível da bexiga, nunca tocar no chão. Aí você lê rápido, né? E você pensa que é essa questão. Aí você vai lá e marca e perde, né? Então, ficar atento. Outra aqui, o enfermeiro deve testar o balonete antes, né, da inserção da sonda vesical de demora. Então, a Prefeitura do Recife colocou isso aqui, né, como uma das questões. Então, lembrando para vocês que as últimas atualizações é que se faz o teste, com exceção da sonda de silicone, tá? Bom, seguindo, né, sobre ainda a aula do procedimentos técnicos de enfermagem, a gente vai falar agora sobre sinais vitais, tá? Ficar muito atento, né, gente? Porque sinais vitais é a base, né? Ou seja, é a base da enfermagem, é a nossa, né, atribuição, a gente sabe que está inerente, né, aos procedimentos da enfermagem, que é justamente os sinais vitais, né? Então, aqui na aula que eu quero mostrar para vocês, que a gente é muito acostumado a ter sinais vitais como é que é? Pressão, né? Frequência cardíaca, né? Frequência respiratória e temperatura, né? Mas a gente tem outros, tá? Outros sinais que também fazem parte desse rol, tá? Então, bora cá. Vamos ver aqui, né? Nós temos aqui os sinais vitais, tá? Que são medidas fisiológicas básicas que fornecem informações essenciais sobre o estado de saúde de uma pessoa, servindo como parâmetros para monitorização, né, ao diagnóstico e intervenções. Então, gente, todo procedimento que a gente vai fazer avaliação no paciente, o que que a gente vai ver? Sinais vitais, não é verdade? Então, os sinais vitais, quando você faz esse
bem direitinho, bem feito, né? Aí você tem o resultado. Isso ajuda muito no diagnóstico, tá? E aí a gente sempre fala assim, "Bom, o técnico de enfermagem, ele tem que saber sinais vitais, o enfermeiro tem que saber sinais vitais, os dois têm que saber não só a questão da prática, ou seja, da técnica, mas também tem que saber o seu resultado, ou seja, o que foi que deu, né, diante daquele procedimento, já que eu estou avaliando, né, os sinais vitais de um paciente. Então, por exemplo, quanto foi que deu a temperatura, né? Qual foi o valor? Você tem que saber. Olha, tem que saber se aquela temperatura tá boa, se não tá, se ela tá ideal, não tá. E dali vai partir para intervenção, entendeu? Se o paciente, por exemplo, se você for uma pessoa que vai verificar a temperatura e você não sabe o normal da temperatura corporal, aí você vai encontrar lá um valor e você não vai saber, né? Assim, o que vai fazer. Então, por isso que sinais vitais, gente, é memorizar, tá? Parâmetro, tá? Deixar bem claro, viu? Então, como eu falei para vocês, tradicionalmente a gente conhece os quatro, né? Que são os básicos, né? Temperatura, pulso, que é a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial. Então, isso tudo que a gente aprende na nossa vida acadêmica, né? Nossos cursos técnicos, né? Beleza. Só que a gente sabe que à medida que a coisa vai passando, vai se agregando outras formas de também avaliar, entendeu? Os sinais vitais do paciente. Então, há muitos protocolos modernos, como a gente já fala, né? Também inclui a saturação de oxigênio, entendeu? O SpO2, ou seja, em alguns casos, né? A dor com um quinto ou um sexto sinal vital. Então, a gente está acostumado a ver quatro sinais, mas alguns protocolos ele coloca a dor como quinto e bota também a saturação do oxigênio como se fosse o sexto, ou então vice-versa, tá? Então, o negócio aumentou mais ainda, né? Então, a aferição correta dos sinais vitais é uma competência fundamental para a enfermagem. Então, sendo muitas vezes delegável, mas com responsabilidade do enfermeiro interpretar e agir segundo os resultados. Olha só que bacana, se eu tenho uma equipe, o técnico de enfermagem que conhece esse parâmetro, ele está verificando a pressão lá do paciente, aí, digamos que ele verificou que a pressão ela está alta, né? Ela está com a pressão arterial 180 e 110 milímetros de mercúrio. Aí ele verifica, o técnico, e chega para o seu enfermeiro, né? Aí chega e diz: olha, enfermeiro, o paciente fulano de tal, do leito tal, apresentou a pressão arterial elevada, tá? Tanto por tanto. O enfermeiro, tem alguma coisa que pode ser feita no prontuário? Você verificou? Ele disse: não, verifiquei que não tem medicação nenhuma para essa situação. Aí o enfermeiro prontamente, com aquela informação, confiando no bloco, seu técnico, porque ele sabe também, ele tem habilidade técnica para isso, e aí ele vai levar aquilo lá para o médico que está responsável, o médico assistente. Aí chega lá no médico assistente, olha, fulano de tal apresentou uma pressão elevada, entendeu? Qual a conduta que a gente pode? Apesar que o enfermeiro sabe também qual é a conduta, mas ele sabe que a parte de medicamentosa, fármacos, é do médico. Então, ele vai prescrever lá a medicação e aí você vai delegar para o técnico vai administrar e vai monitorar esse paciente, né? Não é só aplicar e pronto, olha, sai, tá? Então, a gente olha tudo, né? Vamos lá. Temperatura corporal. Vamos falar da temperatura corporal. Então, quando você vai fazer a avaliação de sinais vitais, onde tem a temperatura corporal, o que que a gente vai olhar nós profissionais? Nós vamos olhar, né, como é que está essa questão do equilíbrio entre a produção e a perda de calor no organismo, né? Então, ele é também um indicador que o paciente pode estar num processo infeccioso. Por isso que é muito importante, né, ter uma boa interpretação desses resultados, tá? Então, existem as vias que devem ser medida a temperatura, né, corporal. Nós temos a oral timpânica, né, que aproximadamente chega a 35 ou a 8 graus Celsius ou 37,3, né, graus Celsius. Nós temos a via axilar, que costuma ser cerca de 0,5 graus Celsius menor que a oral. Temos a via retal, que pode ser também nessa mesma 0,5, né? Maior, né? Um é menor, outro é maior do que a oral, né? Deixar bem claro.
Em idoso, os valores médios podem situar-se em 35 ou 36, sem que isso represente uma hipotemia necessariamente. Isso é muito importante, tá? Porque a gente sabe que a pessoa idosa ele tem um parâmetro diferenciado, isso é de pressão arterial, isso também temperatura, tá? Mas recentemente teve uma atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que mudou o parâmetro, tá, da febre, né? Ou seja, antigamente achava-se que uma pessoa para ter febre teria que estar com 37,8 graus Celsius, né? E agora baixou, né? 37,5 graus Celsius, tá? Então essa foi a atualização que a gente teve da temperatura, tá? E aí a temperatura corporal, como é que a gente mede, né? Como é que é a forma de você medir, né? Você tem um termômetro digital, porque antigamente, naquela época, tinha aquele que todo mundo conhece, que era de mercúrio, ele foi o proibido pela Anvisa, né? Por questão do produto radioativo que tem, né? E era muito ruim, porque qualquer coisinha, qualquer botar, assim, geralmente é o comum que a gente faz, né? Axilar, aí qualquer movimento, pô, caía, quebrava, aquela coisa toda, então tirou, né? Então, os termômetros digitais, os infravermelhos, tem um de pânico temporal, tem o axilar, tem o oral, tem o retal, etc. Então, tem vários tipos, né, de termômetro e também as vias de você mensurar, né, essa temperatura. Aí, quais são os fatores que podem alterar? Por isso que é muito importante ficar atento, porque às vezes você pode estar verificando e não é o valor exato, porque esse paciente está sendo, vamos dizer, submetido a algum desses fatores que acaba interferindo no resultado, né? Primeiro, ambiente, temperatura externa. Então, digamos que você esteja num ambiente que está muito quente ou tiver muito frio, então você sabe que quando você vai medir a sua temperatura, vai dar, entendeu? Uma alteração nesse valor. Então, isso tem que ficar muito atento na hora que vai fazer a medição. A questão do metabolismo, às vezes a pessoa, depende do metabolismo, tem gente que tem um metabolismo que, tem, por exemplo, falando, você está quente, falando, você está frio, essa pessoa está bem, né? Então, mas é o metabolismo dela, cada um seu, né? Infecções, que a gente sabe que febre, ó, infecção, é um sinal de infecção. Exercícios, então, se você fizer exercício, lógico, vindo da academia, vindo de uma corrida, de uma caminhada, a tua temperatura ela altera, né? Medicações, não tem medicação que sim, que faz alteração dessa temperatura, então tem que ficar bem esperto com a que medicação é bom olhar lá, né? Quais são os fatores, ou melhor, quais são os efeitos, né, colaterais que aquela medicação pode trazer, tá? Convulsões, choque e hipotermia, né? Então, são fatores que podem alterar, né, a sua temperatura. E quais são os sinais de alerta que eu tenho que ter com relação a medindo esses sinais vitais? Esses sinais vitais aí, a temperatura. Primeiro, eu tenho que olhar a febre alta e persistente, porque uma febre alta e persistente me dá um sinal além da infecção e as medicações que ele está usando, por exemplo, antibiótico terapia, não estão sendo suficientes para poder cessar essa infecção. Então, é um sinal de investigação, porque se esse paciente ele está fazendo tratamento por infecção, o médico já entrou com antibiótico terapia. E você da enfermagem vai fazer o quê? Vai monitorar. Se continuar essa febre persistindo, persistindo, é sinal de que aquela medicação ela não está surtindo efeito, ou então a infecção é bem resistente, ou a medicação que ele está utilizando não é o foco da infecção. Porque a gente sabe que antibiótico ele muda conforme o foco da infecção. Por exemplo, vias aéreas superiores é uma modalidade, um tipo de antibiótico. Se for vias baixas, é outro tipo de antibiótico. Então, o foco da infecção é outra. Por isso que tem que ter essa avaliação na temperatura, tá? Hipotermia, ó, começa a cair, né, a temperatura, a variação súbita, tem hora que tá normal, tem hora que sobe, tem hora que desce, entendeu? Tá normal, então, isso é para investigar, tá? Então, alguma coisa não tá normal. Bom, resumo comparativo, segundo o Porta, eu fiz aqui um resuminho, tá? Com relação às vias de aferição, tá? Nós temos a retal, a timpânica, a oral, a temporal e a axilar, né? E aqui é que é a precisão. A gente coloca aqui umas estrelinhas que são
os tops, né? Os top 10 que a gente fala assim, né? Então, gente, a retal, se caso uma prova de concurso pode perguntar, né, qual é a via de aferição precisa, né, para mensurar, né, a temperatura, né? Eu tenho o quê? A retal. Quais são as vantagens? Alta correlação com a temperatura central. Só que tem as limitações, que ela é invasiva, ela é desconfortável, e no ambiente público, gente, é inviável a gente ter um termômetro para cada paciente, né? Então a gente sabe que existe essas limitações, mas que ela é a mais precisa, ela é, tá? Nós temos a timpânica, né? Ela é rápida, quase tão precisa quanto, né, a retal. Então, ela tem esses dois aqui, tem aquela coisa. A timpânica, ela é bem precisa, mas sabe aquela coisa? Eu tenho uma mais precisa ainda? Então, é a retal, né? Então, para poder a limitação, tem uma técnica correta para você mensurar, senão você vai medir errado. A oral, ela é a precisão, ó, 3 estrelinhas, entendeu? Ela fica em terceiro lugar no top, né? Aí no ranking, tá? Então, qual é a diferença? Ela é fácil e confortável, tá? E influenciada por alimentos e respiração. O que que acontece? Por ela ser, a vantagem dela ser fácil, ser confortável, entendeu? Segura também, segura, tá? Nesse caso aqui, a gente, né, não vai colocar também um termômetro nem sempre na boca, né, do paciente, porque, como falou, ele só tem um termômetro, né? Mas não é tão precisa, por quê? Porque ela pode sofrer alterações devido a um alimento. Você tomou, né, aqui um café, né? Tomou um café, e aí o teu café estava quente, aí você com o tempo vai lá e coloca, entendeu? Então isso pode dar uma variação. Então, né, ela não é tão prática, uma prática tão rotineira, né? Nós temos a temporal, não é invasiva e rápida, a única limitação que é sensível ao ambiente, também ela chega com 3 estrelinhas, né? E a axilar, que a gente mais usa, né? Dentro do ambiente hospitalar, né? Ela é segura, claro, simples também, mas ela é menos fidedigna, leitura mais baixa, tá? Então ela tem as suas limitações, mas lá na tua prova já sabe, a retal ela é a mais precisa, né? E se for comparar a oral, ela é muito mais confortável, mais segura, né? Muito mais segura. Bom, vamos para a frequência respiratória. Na frequência respiratória, tá? O que que acontece nesses sinais vitais? O número de respiração por minuto, gente, onde tem número, tá lá uma questão, viu? Olha só. Qual o número de respiração por minuto? O que que a gente faz na hora que a gente vai medir a frequência respiratória? A gente tem que contar a inspiração e a expiração, né? Como eu falo para meus alunos. Você vai contar, entendeu? Cheira a florzinha, tá? E assopra a velhinha, tá certo? Você vai contar os dois juntos, tá? Ó, inspira, ó, e ó, solta. Aí já foi um movimento, entendeu? Então, é a avaliação, tá? Da ventilação é assim, ó. Inspira, expira, aí eu conto um. Não como achar que inspira um, expira dois, inspira um, expira dois. Não. Tem que ser o conjunto, tá? Então, o valor normal médio, entendeu? Geralmente é de 12 a 20 respirações por minuto. Estou falando, né? Tem número, memoriza isso aí, tá? Então, 1 minuto você pode estar expirando 12 a 20, né? Ou seja, vezes aquele negócio que é dó. 1, 2, 3, entendeu? E aí, uma coisa interessante na técnica é que além do paciente tem que estar em repouso, observar o movimento tóraco-abdominal, tá? Você pode observar esse movimento que aí ele vai expandir, você vai ver o movimento do ir e vir, né? Então você vai contar por 30 segundos e você pode multiplicar por 2 ou você fazer os 60 segundos, tá? Então existe algumas literaturas que ele coloca essas duas opções, ou você faz por 30 e multiplica, ou você faz logo, né, 60 segundos, 1 minuto e pronto. Só que tem uma coisa super interessante, essa técnica
eu já conheço desde a minha época, quando eu fiz o meu nível médio, né? Quando eu fiz meu curso de auxiliar de enfermagem, e não mudou até hoje, é justamente isso, mais de 30 anos, continuam com o mesmo padrão na hora de você aferir a frequência respiratória. Gente, você não pode informar o paciente que você está fazendo isso. Ele altera o padrão o padrão. Aí chega assim, olha, eu vou medir a sua respiração. Tá bom. Aí já pronto. Já deu tudo errado. Então, o que que a gente, né, faz? Porque se ele tiver muito ansioso, vai aumentar mais ainda, porque ele pode pensar, ah, eu vou respirar direitinho aqui, vou puxar o ar, né, para poder não dar nada. Então, o que eu gosto muito de fazer na hora verificar os sinais vitais na frequência respiratória, eu fingir que eu estou medindo o pulso. Eu posso até realmente medir o pulso, vai medir a frequência que está o pulso lá, vou medindo, memorizei, né, o valor, quanto foi que deu, e eu continuo lá com a mãozinha lá. Aí ele vai pensar que no pulso ele dá aquele relaxamento, e aí você, entendeu? Faz. Tem gente que consegue ter essa proeza de conversar com o paciente e ao mesmo tempo conseguir medir, né, o tórax abdominal dele se elevando, né? Mas é como eu disse, tudo é de prática, né? Tudo é prática, tá? Então, quais são os fatores que podem alterar? Ansiedade, né? Dor, paciente com asma, paciente com DPOC, febre, hipóxia, metabólicos como acidose metabólica, todos eles vão mudar a frequência respiratória do paciente, né? E aí o que a gente tem que ficar atento são os desvios, né? Porque um paciente pode ter um ataque taquipneia, por exemplo, ele vai ter muito mais, vai ter mais de 20 respirações por minuto, né? Então, qual é o meu parâmetro? O que seria um ataque cardíaco? Acima de 20. E o que seria uma taquicardia, não, perdão, taquipneia? Seria acima de 20, né? E o que seria uma bradipneia? Seria abaixo de 12, tá? Então, a respiração ofegante e com muito esforço. Por exemplo, você fica. Então, isso é uma respiração que esteja ofegante. Agora, a gente faz aquela avaliação, que aí a gente dá a frequência respiratória, a gente também pode verificar nesse momento a ausculta, né, pulmonar, no caso, o enfermeiro, ele pode pegar o esteto, né, ele vai colocar o diafragma nos pontos com relação dados pontos de ausculta pulmonar. Quando ele for fazer isso, identificar se é um sebilo, se é um estritor, entendeu? Aí ele vai ser um ronco. Aí ele vai identificar e ele vai comunicar para o médico, né, que está acompanhando, tá? Bom, aqui temos a outro, que é como eu falei para vocês que em algumas literaturas a gente pode encontrar, que é a saturação de oxigênio, tá? Então, seria a gente medir o quê? Então, a gente vai medir a porcentagem de hemoglobina saturada, né, com oxigênio no sangue arterial, medido por oxímetro de pulso, tá? Então, a saturação, a gente conheceu, né, gente? Foi muito comum na época da pandemia, todo mundo sabe mexer nesse aparelhozinho, né? Porque tudo era saber a saturação, né? Então, o que que acontece nessa saturação? Como a gente sabe que a hemácia ela é responsável por oxigênio e por nutrientes, né, das células, esse aparelho ele faz essa medição dessa saturação, o oxigênio, e ela tem um parâmetro. Ó, fica atento ao parâmetro, tá? Valores normais, geralmente entre 95 e 100, tá? 100% lá a tua saturação. Esse é a média do normal, que está bem, está saturando na boa, né? E aí, qual é o método que a gente vai usar? Vai ter a presa do dedo, que é o lóbulo, né? Ou o lóbulo da orelha, como chama, dependendo, né, do equipamento, né? Sem esmalte de preferência, ou perfuração, tá? O paciente tem que estar em repouso, tá certo? Pode ter fatores que podem alterar, tá, essa saturação, uma perfuração periférica, uma anemia, um monóxido de carbono, né, a pessoa está inalando muito monóxido de carbono, o movimento, luz ambiente, então tudo isso pode favorecer alguma alteração, tá? Existem os desvios, tá? Que a gente não pode esquecer dos desvios, entendeu? Então, o que que eu posso pensar numa hipóxia? Como é que uma pessoa pode estar apresentando uma hipóxia? Bom, se ele tiver uma saturação, né, menor, né, de 90, né, ou ele pode chegar mais ou menos 90, 92, essa média, né, existe uma investigação e intervenção. O que que acontecia quando as pessoas elas estavam com Covid-19, né? Então, o ponto que a gente tinha era a saturação. E a pessoa, quando ela começa a chegar ao 92, 90, quando ela passava do 90, a gente era o desespero, né?
passava no centro assim, chegar a baixar, né? Ou seja, ele chegava a 90 aí caía para 89 aí começava 88, 87, 70, aí todo mundo, aí entuba, 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 né? Era mais ou menos isso que acontecia na época da Covid, né? Bom, o outro, né, que a gente tem, considerado o quinto ou sexto, tá? A dor é um quadro considerado um sinal vital, entendeu? Porque, apesar de ser um sintoma subjetivo, muitos serviços de saúde, eles adotam, tá, gente, a dor como o quinto sinal vital, tá? Então, avalia-se por escalas numéricas, visuais ou descritivas. Então, existem algumas unidades que eles usam, tipo uma escala numérica, eles colocam pacientes que muitas vezes ou ele não sabe verbalizar, ou então ele está em possibilidade de falar, existem algumas unidades que eles usam, tipo dessa escala, assim, bota como se fosse figuras, né, e rostos, né, assim, bota um olho sorrindo, se ele está triste, se ele está com dor, então ele vai mostrando justamente até mensurando, né, a questão do limiar dessa dor, né? Ou seja, que até quando está essa dor, se essa é uma dor ela está aguda ou se ela está crônica, né? E é muito importante registrar essa intensidade. Então, essa escala, ela mostra a intensidade dessa dor, é bem interessante, tá? Então, o paciente, muitas vezes você olha ali, olha para o paciente, porque o paciente não pode falar, mas o corpo fala. Pode ter certeza que o corpo fala, né? Então, fatores, né, que a gente tem que olhar o alívio, aí a agudização, tá, desse paciente. Então, é importante avaliar aonde está doendo, né? Pressão arterial. Vamos falar da pressão arterial, tá? Então, pressão arterial, a gente sabe que teve a mudança, né? Agora, recentemente, tá? Uma força exercida no sangue nas paredes arteriais durante a sístole, ou seja, ó, sístole, diástole, tá? Então, valores normais usuais. Bom, devido à atualização de 2025, né? A gente sabe que hoje, considerado normal, são valores que estão abaixo de 120 e 80, né? Acima disso, você vai usar uma terapia não medicamentosa, mas é considerado uma pré-hipertensão, e aí vai ter um tratamento não medicamentoso. Agora, se ele chegar aquele padrão que a gente já conhece, né? Que chega, passa dos 129, né? Vai chegando aos 130 até os 139, aí tem que ter um monitoramento, investigação e até entrar possivelmente com uma medicação para poder conseguir estabilizar. Passou dos 140, igual a 140, já é hipertenso, tá? Bom, aqui o instrumento que vai ser utilizado é o esfigmomanômetro, tá? Né? Ou seja, pode ser um aneroide ou de coluna. A gente mal usa de coluna hoje em dia, mas algumas instituições pode ser que tenham, né? Manguito adequado, né, ao braço, estetoscópio, tá? Um dispositivo automáticos validados, tá? Então, a gente sabe que o automático não é aquele de pulso, não. Aquele de pulso, ele não é fidedigno. O automático, ele tem o braço direitinho, ele só não vai ter justamente você suflar, que vai fazer isso automático, mas ele tem que ter a braçadeira, tá? Bom, até que o paciente fica em repouso, o braço suportado na altura do coração, tem que estar bem linear, tá? Evitar roupas apertadas, né? O cuff tem que estar bem ajustado, né, na leitura das fases de Corotroff de 1 a 5. Então, a gente sabe que a gente vai usar, vai ouvir, né, o primeiro som do Corotroff no primeiro, que ele vai te dar a primeira batida, e o último que vai te dar a última batida, que é uma sístole e a outra é a diástole, né? E aí esse campo tem que estar muito ajustado, porque se você vai usar o tradicional, né, que você vai suflar lá, o manguito, aí tem que estar muito bem aquele cuff assim, porque senão na hora que você vai abrir, você pode abrir de vez, gente. Aí, ó, né? Acaba perdendo, aí você tem que esperar 1 minuto para poder suflar de novo, tá? Não pode estar, eu errei, vou de novo. Não, dá uma descansada tem que dar uma descansada na artéria, pelo amor de Deus, aí depois retorna, tá? Então, fatores que alteram, então, estresse, dor, né, posição corporal, uso de cafeína, oh meu Deus, aqui, né, tabagismo, medicações vasoativas, né, cálcio, né, volume intravascular. Então, depende de vários fatores que podem desencadear uma hipertensão, né? Uma alteração, na verdade. Agora, não pode. Quais são os desvios que a gente tem? A hipertensão. Então, PA persistentemente elevada, hipotensão, ou seja, um PA muito baixa, a diferença entre os braços, né? Ou seja, está maior de 10 milímetros.
de mercúrio, que é o sinal de vascularização comprometida. Então, existem os desvios que a gente também tem que considerar, tá? Bom, com relação à técnica, né, da aferição e os cuidados de enfermagem, tá? Segundo o Potter Perry, ele fala o seguinte: o uso de abordagem organizada e sistemática ao ferir os sinais vitais, né? Ou seja, você precisa ter conhecimento, né, técnico e organizar todo o teu material para você fazer esse procedimento. Você vai conhecer a faixa de normalidade do paciente, vai olhar seu histórico, você vai fazer toda aquela coleta de dados, você vai conversar com o paciente, vai perguntar as medicações que ele toma, e qual a condição clínica que ele está, o que que ele está sentindo. Você vai primeiro fazer isso aí, né? Depois você vai minimizar os fatores externos. O que que é o fator externo? Bom, estou lá verificando os sinais vitais. Eu vou olhar o ruído, eu vou olhar o ambiente, tá? A temperatura. Eu vou ver se ele fez alguma atividade física prévia, entendeu? Que pode ter as alterações, mas a gente faz toda essa comparação, mas a gente orienta o que é o paciente. Quais são as perguntas básicas que a gente faz? Se ele veio andando, se ele tomou café, se ele fez atividade física, se a bexiga está cheia. Então, a gente faz todas essas perguntas, porque se ele tiver enquadrar, né, em uma delas, vai dar alterado. Ah, mas eu tomei café. Que hora que você tomou? Ah, eu tomei já foi agorinha ali, quando antes de vir para cá, a parceira na Copa, né, ali do posto, e tomei um cafezinho. Então, você vai esperar mais ou menos mais daqui meia, uma hora para poder verificar, porque vai dar alterado. O que que é importante no processo de enfermagem? Você explicar isso para o paciente, entendeu? Para ele não pensar que é má vontade, né? Então você vai explicar, olha, senhor, se o senhor toma café agora, pode dar alterado. Aguarde só um pouquinho, sentado ali na cadeira, vê pensa, uma revista, ou alguma coisa, uma televisão que tiver lá no posto de saúde, né? O importante é que ele, né, siga os protocolos, tá? Então, garantir instrumentos calibrados de bom estado, isso aí ao gestor tem que dar essa garantia para o profissional de enfermagem, tá? A delegação pode delegar ao colega, mas a responsabilidade pela interpretação e ação recai sempre para o enfermeiro. Eu posso pedir para o meu técnico verificar? Ele pode, mas é minha responsabilidade como enfermeiro interpretar, entendeu? Como eu falei, o técnico ele pode me ajudar porque ele também tem conhecimento técnico, mas quem vai, no final das contas, fechar mesmo vai ser o enfermeiro, tá? Registrar imediatamente os resultados, vai comparar os valores anteriores, comunicar o desvio a quem é de direito, então vai olhar, olha, viu antes, há uma hora atrás, ou então pela manhã, foi verificado à tarde, teve alteração, tem que comunicar um caso médico assistencial, né? Avaliar tendências aí padrão, não apenas valores isolados. Então, um paciente que ele é hipertenso, por exemplo, ele tem que estar sendo monitorado. Ah, não é hipertenso? Vai monitorar, porque agora, pela nova diretriz, né, de hipertensão, menor de 120 e 80 é o normal, tá? Então, como seria mais ou menos o passo a passo, né? De você, um exemplo da pressão arterial, do pulso, né? De todos os procedimentos para a pressão. Vamos lá. Verificar que o paciente foi orientado, se ele está sem cafeína, se está em repouso de 5 minutos, se fumou imediatamente antes. Então, tudo isso aí você vai perguntar, tá? Escolher o braço apropriado, entendeu? Sem acesso venoso, sem lesão, sem paralisia, entendeu? Vai ajustar o manguito, uma largura que cubra 80% da circunferência do braço, né? Na altura entre 40% da extensão do braço, né? Então a gente sabe que a gente vai colocar a abraçadeira, como a gente chama, né? A largura o manguito, né? Essa braçadeira ela tem que ficar praticamente 2 dedos acima, entendeu? Da curvatura aqui do cotovelo, né? Da fossa cervical, bem aqui, ó, tá? A gente não bota em cima da curvatura, não. A gente bota 2 dedinhos acima, com uma média de 2 centímetros em cima, tá? Porque a gente não pode medir em cima dessa curvatura. Vai posicionar o braço na altura do coração, você vai posicionar na altura do coração, tá? Vai inflar rapidamente até o valor acima da pressão esperado, um exemplo de 20 a 30 milímetros de mercúrio acima do ponto esperado, e vai desinflar lentamente, bem devagarzinho, tá certo? E vai identificar. Isso aqui, gente, existe uma técnica de aferição que a gente vai encontrar antes de aferir, entendeu? Esse ponto, tá? Esse valor que tem assim, de 20 a 30 mil. Como assim, professora? Tá. A gente pega, se existe uma técnica, se os cardiologistas eles ensinam, a gente tem algumas literaturas que você pode encontrar,
E é esse insuflar acima o valor acima da pressão arterial esperada, né? Como assim esperada? Como é que eu vou saber esperada se eu não fico? Como é que eu vou saber a pressão? A gente faz um tipo de um teste, né? Como é que é esse teste? Antes de fazer a aferição, a gente vai pegar duas polpas digitais, a gente vai pressionar, entendeu? No pulso radial, onde você vai sentir, tá cá. Isso o manguito já está aqui, né? E vai suflar. O que que vai acontecer? Os teus dedos vai registrar, ou seja, as tuas polpas digitais vai justamente estar lá, em cima da artéria. Vai chegar um momento que, tanto você suflar, que ele vai parar de pulsar. Quando ele parar de pulsar, você vai olhar o relógio. Quando você olhar o relógio, você vê onde ele parou, que é esse famoso pressão esperada, é o ponto que a gente olha. Olhou, viu ali? Olha, parou em 150. Um exemplo, né? 150 milímetros parou, né? De bater. Aí você memoriza. Aí você vai colocar de 20 a 30 acima desse ponto esperado, né? O que que vai acontecer? Quando você sentir que parou, aí você vai pegar, você já tá com o teu esteto já em cima lá da artéria braquialzinha lá, coloca lá, e você vai suflar mais 20 e 30, que é o valor que você vai colocar acima do ponto esperado, entendeu? E aí depois você vai desinflar lentamente. Estou falando daqueles manguitos tradicionais, né? Você vai lentamente. Bom, aqui mostrando para vocês como é que é o passo a passo, né, da aferição. Lembrando para vocês que esse quinta é inflar rapidamente o valor acima da pressão esperada. Então, existe uma técnica que a gente primeiro encontra o ponto da pressão arterial esperada. E quando a gente acha, a gente sufla mais 20 ou 30 milímetros de mercúrio acima desse ponto, tá? E vai desinflar lentamente, nada de rápido. Se for lento, você consegue ouvir bem direitinho, entendeu? As fases do som de Crocroft, tá? Aí você vai ter lá, vai indicar a primeira fase, que é o início do som, que é onde é a pressão sistólica, tá? E a fase quinta, que é o desaparecimento do som, que é a pressão diastólica. Então você está lá, tá com o teu manguito lá, você está abrindo o canto devagarzinho, aí começa a descer, né, o relógio, né? Você começa a descer o relógio, aí começa tum, tum, né, descendo, né? Aí você não tá ouvindo nada, ele começa a descer. Quando ele chega, né, na pressão sistólica, ele começa a balançar esse reloginho. Aí você tá o primeiro som. Aí ele vem, até desaparecer. Nesse desaparecimento é onde a gente resiste à pressão diastólica, tá? Que no popular a gente chama da máxima e da mínima, né? A gente vai repetir se necessário. Ah, eu não escutei, eu não consegui registrar direito. Você tem que dar um intervalo, tá? Uma média de 1 a 2 minutos. Não pode terminei, aí vou suflar de novo. Não. Tem que dar o descanso, tá? E aí, de preferência, se fosse for no mesmo braço. Se você quiser trocar, você troca, né? Você troca de braço, né? E aí, não imediatamente no outro braço, né? Ou seja, não imediatamente você tenta ali, depois você vai para o outro, não. Tenta aquele, dá um tempinho, depois, né, registra. Vai registrar o valor, né? O local e a posição, por exemplo, pressão arterial, 128 barra, né? Que é o I ou por, né? Nada de tirar assim, I80, fala assim, 120 e 80 não tem mais o I, a gente sabe que é o por, né? Que é um é cis, o outro é diástole, tá certo? 128 por não, olha, veio com por I, né? É o hábito, né, gente? 128 e 78 milímetros de mercúrio, tá? Braço direito sentado. Sentado é porque você sabe que a pressão arterial você pode medir ela sentado, você pode medir ela deitado, que tem variação, tá? A gente sabe que tem variação. O pulso. Então, vamos lá. Para pulso, entendeu? Com a frequência cardíaca, você vai escolher o local, né, da palpação, exemplo, o pulso radial, né? Você vai usar os dedos indicador e o dedo médio, né? Anel, que é o dedo, que é o dedo médio, temos o dedo do anel, você pode usar esses dois bem aqui, de preferência também. Se você for usar esses dois, cuidado que às vezes tem a circulação, então geralmente a gente usa esses dois, tá? Aplicar, né? Leve pressão. Tem gente que coloca assim, ah, eu não estou sentindo. Faça uma leve pressão, às vezes não é só tocar, você tem que fazer uma leve pressão, tá? Então ele segue com uma respiração. Você vai contar por 30 segundos, vai multiplicar por 2,
ou você vai fazer os 60 segundos, né? Se irregular. Então, de preferência, é bom se você está sentindo que está meio irregular, faça logo 1 minuto e pronto, né? Você vai avaliar o ritmo, qual o ritmo desse pulso, se é regular ou irregular. Vai ver a amplitude desse pulso, se é um pulso que ele está forte, se ele está fraco, tá? Isso você vai anotar tudo isso, tá? Na hora que você vai fazer seu registro das sinais vitais. Se discordância ou dúvida, usar o pulso apical, o estetoscópio, entendeu? Registrar o valor local e as condições, como repouso, esforço, tudo isso aí você vai avaliar, tá? Com relação à frequência, como é que você vai fazer essa frequência, né? Respiratória lá no paciente. Vai realizar logo após a palpação do pulso, com o paciente sem perceber é isso que eu falei para vocês anteriormente, né? Observar a expansão torácica, vai e vem, contando esses movimentos, né? Que é com caso de 30 ou 1 minuto, né? Você vai avaliar se há algum esforço, se tem algum uso de algum acessório da musculatura, né? Ruído, aquele que eu estava falando para vocês que é importante fazer o registro, né? Ah, eu estou escutando um barulho estranho, tal de. Um exemplo, né? Aí você escuta. Opa, né? Que ruído estranho é esse, né? Parece que aí você tem um simbilo, que alguém, por exemplo, com água. Aquele puxando assim, entendeu? Então você identifica esse som e você vai fazer o registro, tá? Então, para temperatura, para saturação, você vai seguir muita instrução, né, do fabricante, mas você não pode deixar de registrar esses detalhes, entendeu? Então, é muito importante você garantir esse posicionamento, evitar artefatos, luz excessiva, né, no oxímetro, desfrios, esmalte, tudo isso pode ser algo que possa interferir nesse resultado, né? Aí você vai registrar os valores local, medição e condições. O que que a gente tem que ficar atento na hora dos sinais vitais? Bom, o que pode ser explorado? Muito pressão arterial com relação ao posicionamento do paciente, entendeu? Quais são os fatores que podem interferir? Fica atento a isso, porque esses fatores podem estar assim na tua questão, lá na tua prova, tá? E os parâmetros, que é o que mais eles exploram, tá? Bom, aqui com relação à interpretação clínica e quais são as ações de enfermagem, primeiro, você tem que comparar os valores basais do paciente, né? Nem sempre são desvios, né? Indicam patologia, mas tendência crescente ou queda acentuada exige muita atenção. Então, se deu alguma alteração, bora investigar para ver o que é, não vamos ainda fechar um diagnóstico praticamente, né? Se febre, vai investigar possíveis focos de infecção. Então, você vai aplicar medidas conforme antitérmico, hidratação, controle ambiental, vai depender do que está na prescrição, né? Se o paciente está lá com uma hipertensão, uma hipotensão, você vai avaliar o sintoma. Então, tontura, uma síncope, uma dor, né? Vai comunicar ao médico e ajustar terapias prescritas, né? E taquicardia ou bradicardia, você está avaliando lá o pulso, né? Você vai investigar as causas, né? Dor, ansiedade, se é uma desidratação, se drogas, e vai tomar medidas conforme o protocolo, tá? E se for uma taquicardia, uma dessaturação, que seja menor, por exemplo, de 92, pode indicar um comprometimento respiratório. Aí vai ter que solicitar uma avaliação, pode ser que o médico peça para instalar uma oxigenoterapia, né? Uma monitoração contínua, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter um processo de enfermagem, né, bem criterioso, tá? Monitorar a tendência, né, alertar para alterações progressivas e educar o paciente e a família quando for aplicado, né? Então, sobre o significado dos sinais vitais e o que informá-lo. Então, o paciente é hipertenso, por exemplo, aí você vai orientar com relação a essa medição, né, explicar o que pode, o que não pode, entendeu? Então, é muito importante a gente fazer essa educação em saúde na hora que vai atender o paciente, tá? Aqui é um breve resumo, né? Que eu coloquei aqui para vocês com relação ao desvio e suas implicações, tá? Se tiver uma temperatura muito alta, né, com febre, pode ser um sinal de infecção, de inflamação, né, ou uma reação medicamentosa. Se ela tiver muito baixa, a temperatura pode ser a exposição do frio, né? Por exemplo, um choque, né? Então, é um estado bem crítico. A gente sabe que o choque hipovolêmico a gente tem uma hipotermia, né, e uma taquicardia, né, que é o contrário. Esse aqui é o sinal de choque, tá? Uma frequência cardíaca
alta, né? Você pode ter um choque hipovolêmico, tá? É que tem que ter muito cuidado, já vi gente perder questão de concurso, porque acha assim, por exemplo, que uma pessoa com choque hipovolêmico, os sinais vitais de uma pessoa com choque hipovolêmico, ele vai ter, por exemplo, um ataque cardíaco, aí pensa que é uma hipertensão, olha, pensa que é um ataque cardíaco, uma hipertensão, uma hipertermia, entendeu? Então acha que tudo é alto, né? Mas não, ou então tudo é baixo, mas existem essas oscilações, tá? Uma frequência cardíaca que ela esteja baixa, que é uma bradicardia, que você sabe que é abaixo de 60, a pessoa está com o coração assim bem lento, né? Então, existe, por exemplo, atletas bem condicionados, bloqueios cardíacos, medicações, né? Então, ele pode fazer essa frequência cair. Se a frequência respiratória ela estiver alta, uma taquipneia, ou seja, tiver mais de 20 respirações por minuto, eu posso associar dor, ansiedade ou alguma doença, né, do aparelho respiratório, tá? Uma frequência cardíaca baixa pode ter uma depressão central ou então uso de sedativos. Por quê? A gente sabe que uma pessoa pode ter uma bradipneia, a saturação cair, o uso de certas medicações, como por exemplo, o midazolam, ele é um ótimo sedativo para poder deprimir o sistema respiratório, por isso tem que ter usado com muito cuidado, entendeu? Então, toda medicação que ela é sedativa, você tem que monitorar os sinais vitais. Você vai fazer lá a medicação e vai ficar olhando se aquela pessoa não está dessaturando, porque se for sedar muito esse paciente, ele vai abaixar essa frequência respiratória. É como se o cérebro esquecesse de respirar. Aí o que que acontece? Ele vai embora se você não fazer uma intervenção de imediato, né? E a pressão arterial, ela pode estar elevada, da doença vascular, um estresse, dor, né? Ou a pressão, se ela cair, uma hipovolemia, um choque, alguma coisa relacionada a essas causas, né? E a saturação, quando ela cai, tem que ver se está com alguma doença pulmonar, uma anemia, uma hipoxemia, né? Então, isso aqui é só um breve resumo para vocês entenderem com relação aos sinais vitais, tá? Bom, a gente vai para o terceiro procedimento, tá? Que é sobre sonda nasogástrica. Acho interessante que essa sonda, nós temos uma enfermeira, se não me falha a memória, acho que ela era do Sul, acho que é de Santa Catarina, ela criou uma técnica, entendeu? Que hoje a Sociedade Brasileira de Centro Cirúrgico, né? A SOBEC, ela acabou, vamos dizer assim, acabou aceitando, né? Acabou incorporando, entendeu? Na prática desse procedimento, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês com relação a essa técnica, né? Então, a sondagem nasogástrica consiste na introdução de uma sonda flexível, tá? Bem flexível, né? A gente tem aqui a sonda flexível pela narina até o estômago, tá? Com finalidade diagnóstica, terapêutica ou nutricional, né? Então, o motivo, a finalidade que se faz uma sonda, né? Que se introduz uma sonda nasogástrica é essa: diagnóstico, terapêutica ou nutricional, né? Então, essa introdução dessa sonda flexível, ela vai ser introduzida pela narina, né, que vai até o estômago, né? E aí, o que que o Potter traz? Define o procedimento como a introdução de um tubo plástico ou de borracha através da cavidade nasal até o estômago, com o propósito de administrar, perdão, nutrição, medicamentos ou drenar conteúdo gástrico, né? Preservando a integridade do gasto intestinal sempre que possível, tá? Então, a gente tem aqui na ilustração, né? A sonda nasogástrica ela é instalada, né? A finalidade terapêuticas, né? Drenar secreções gástricas e alívio de distensão abdominal, prevenir aspiração em pacientes com rebaixamento de consciência, descomprimir o trato gastrointestinal, por exemplo, após a cirurgia, o pós-operatório, ele pode ter um ilho paralítico também, e aí ele vai ter aquele desconforto gastrointestinal, se passa uma sonda nasogástrica para poder aliviar, entendeu? Essa tensão. Então, ou seja, muitos gases, né? Muitos gases. Irrigar e lavar o estômago por conta de intoxicações, que a gente chama de lavagem gástrica. Digamos que o paciente fez uso de grande quantidade de medicação e causou intoxicação, né?
ou envenenamento, alguma coisa que o médico vá lá e ele prescreve a sonda e a gente passa, né? Então, diagnóstica, se for o caso, coletar conteúdo gástrico para exame, né? Muitas vezes faz muito isso. Existem certas técnicas para poder fazer a investigação gástrica, se faz a aspiração, entendeu? Para poder levar para o laboratório e, né, avaliar, né? Se tem sangue, olhar a bile, resíduo alimentar, então, esse mais para diagnóstico. Nutricional, administrar dieta, né? E são dietas enterais, né? Quando a deglutição está comprometida. Então, cuidado para não confundir parenteral com enteral, né? A gente não acabar colocando mingau na veia do paciente, tá? Então, administração de dietas enterais, porque o paciente ele não está conseguindo deglutir. E administração de medicamentos líquidos também, o paciente não está conseguindo deglutir, né? Então, a sonda nasogástrica, ela tem essas finalidades na hora de administrar, né, algum medicação, ou então se alimentação, se é diagnóstico, ou então uma terapia. Aqui, só para vocês observar, né, eu trouxe aqui um quadro, né, onde a gente tem aqui essa tabela, quais são os materiais segundo o Potter, tá, que a gente utiliza para passar uma sonda, né, nasogástrica. Muito pergunta assim, o enfermeiro ou o técnico? Enfermeiro, ele vai passar a sonda e o técnico vai auxiliá-lo, tá? Pronto, uma sonda nasogástrica tipo Lene ou o Salem, tá? Vai introduzir o nasal até o estômago, que essa que é a finalidade, né? Você vai ter as luvas de procedimento, né? E máscara. Muita gente pergunta assim, luva de procedimento? Sim, luva de procedimento, não é luva estéril, não, tá? A gente sabe que sonda nasogástrica não é uma via estéril, como é um cateterismo vesical, tá? Temos o esteto para fazer, né, a ausculta, mas ele não é uma ausculta é uma ausculta de verificação inicial, mas não é algo que feche, né, que essa sonda está no lugar correto, tá? Então, um copo com água e canudo, né, se permitir, tá? Porque ele vai auxiliar na deglutição. É essa aqui a técnica que a enfermeira ela trouxe e nós adotamos, tá? Lubrificante hidrossolúvel, tá certo? Para lubrificar a sonda, né? Para afastar essa passagem. Vai ter a fita adesiva hipoalérgica, que é a fixação da sonda. Vai ter uma seringa de 20 ou de 50, dependendo, né, quem tiver dentro da unidade, mas geralmente é de 20 que a gente usa, né, para verificação e aspiração. Aí nós temos uma cubarrinha, uma toalha, né, porque a gente tem que estar. A cubarrinha, se você olhar que tem o formato que fica acoplado bem perto da face, né? A toalha para poder, caso tenha algum refluxo, não acabar sujando o paciente, né? O esteto, né, com um pH meter, que é a confirmação do posicionamento, tá? O estetoscópio, na verdade, né? O pH meter, né, como chama. Aí tem o estetoscópio do ausculta do ar epigástrico, né? Colocou vários estetoscópios aqui, né? Tem vários, mas é um estetoscópio para. O problema é que o esteto, eu tenho que deixar uma observação para vocês, tá, gente? Um esteto. Cuidado, vocês estão no hospital, tá? Fazer asepsia, entendeu? Ali das olivas. Eu sei que o esteto é um para tudo, né? Praticamente, né? Mas, olha, a gente não pode, tá? Descuidar desse cuidado que é nosso, tá bom? Só para deixar essa observação bem aqui, tá? Bom, aí a gente tem aqui a confirmação da prescrição médica. Primeiro, a gente vai saber se esse paciente realmente, né, foi pedido para ele, né, para passar essa sonda, né? Então, vamos lá. Identificar o paciente, explicar o procedimento. Lembra do processo de enfermagem, não vai esquecer, tá? Garantir a posição de Fowler, tá certo? A posição de Fowler, cabeceira elevada, 45 a 60, assim, 45 a 90 graus. Lembra que eu falei, acho que na aula de RCP, que o paciente vai desobstruir as vias aéreas superiores, você inclina a cabeça para trás. Para você visualizar, né, a traqueia, o esôfago, você vai colocar, vai comprimir a traqueia. Aí você vai inclinar essa cabeça, né, ou seja, com a posição de Fowler, vai estar sentado, mas você vai inclinar um pouquinho para frente, né? Essa para poder dar essa permeabilidade, né, nasal, para ficar fácil, né? Então, aí nós temos a questão da higienização das mãos e vai colocar o EPI, que sabe que todo procedimento de enfermagem você tem que lembrar da higienização das mãos e o EPI, tá? Vai medir e marcar o comprimento da sonda, né? Então, você vai medir, vai medir a sonda e você vai marcar.
Qual é a medição? Ponta do nariz, lobo da orelha, apêndice tifoide, né? A nossa famosa tríade, né? Ponta do nariz, lobo da orelha, apêndice tifoide, tá? E você vai marcar o ponto da inserção com uma fita adesiva. Então, marcou. Quando é uma sonda nasointeral, que a gente vai ver ainda, né, no próximo, na parte 2, né? Você sabe que é o mesmo procedimento do nasogástrico, só que existem umas diferenças, umas particularidades. Então, nessa medição é diferenciada. E às vezes, muitas vezes, essa sonda ela já está até marcada, só precisa você marcar mais ela ainda para saber até onde você vai introduzir, né? Então, destaca muito essa questão dessa medida, né? Que aí você tem ponta do nariz, lobo da orelha e o apêndice tifoide, né? Bom para técnica, né? Então, você vai, segundo, né, Potter, colocar o paciente na posição sentada ou semi-sentada, lubrificar 10 centímetros da sonda com o gel, né, indossolúvel, vai introduzir delicadamente pela narina, né, escolhida, direcionando o posicionamento levemente para baixo, acompanhando, né, o palato, né, isso é muito importante. Quando atingir a orofaringe, pedir ao paciente que flexione o pescoço e engula a água, se possível. É por isso que tem o copo d'água, entendeu? Um canudo, se for o caso. Por quê? Porque à medida que ele vai bebendo, passando, aí como é que ele vai fazer isso? Você não está passando pelo nariz, né? Tá lá, tá passando pelo nariz a sonda? E aí ele vai engolindo a água, bebe água, às vezes é com canudo, ou ele está engolindo água no copo. O que que vai acontecer? Isso vai ajudar, entendeu? Essa sonda a passar com menos desconforto, tá? Então, vai avançando a sonda gradualmente até a marcação, que está visível, né? E vai fixar a sonda com o nariz com a fita adesiva, né? Sem tração. Vai verificar o posicionamento correto antes do uso, entendeu? A gente vai ver aqui mais abaixo aqui, ó, aqui, né? Aqui na questão da verificação do posicionamento, que a gente vê, é um método que é considerado confiável para conformação definitiva. Qual seria esse? Radiografia de abdômen ou tórax. Gente, esse aqui é o nosso, é que nem o da sonda nasointeral, é o padrão ouro, tá? Da verificação, a gente chama de padrão ouro, tá? Então, outros métodos auxiliares não definidos, mas eles têm a questão da triagem, né? Então, o Potter ele coloca o seguinte, que a ausculta isolada não é a mais recomendada, tá? Para o método único de confirmação, devido ao risco de inserção traqueal. Então, se hoje eu colocar lá uma ausculta, né, com esteto, né, eu vou lá auscultar lá o paciente, ver se essa sonda está no lugar. Então, só a escuta que a gente é acostumado, né? Aprendeu isso na faculdade, né? Quando a gente vai pegar a seringa, que a gente vai pegar a seringa para aspirar para saber se vem conteúdo gástrico. Aí a gente injetava o ar, escutava aquele, né? Um barulho assim. Aí tinha a noção que estava no estômago. Só que ela não é considerada como, não é recomendada, na verdade, que é o único método que pode confirmar. Mas se eu quiser algo que me dê certeza, certeza, é só um raio-x, tá? Então, como seria esse método ausculta epigástrica? Então, vai injeção de 20 ml de ar, né? Ouvir o som com esteto, né? Algumas literaturas, eles até descartam, né, esse tipo de método, alguns até consideram, mas não sozinho, tem que colocar mais outros fatores, né? E a interpretação é muito pouco confiável, pode gerar falsos positivos, por isso que nem todo mundo confia nesse método, né? Então, o que é mais indicado na questão, assim, se conseguir se aspirar, que geralmente a gente consegue aspirar, quando está certinho lá, consegue aspiração do conteúdo gástrico, aí vai verificar esse pH, né? Quando se faz a aferição para pH, por exemplo, aspirou aquele conteúdo, ele tem que estar um pH abaixo de 5. Por quê? Porque a gente sabe que o estômago é um meio ácido, né? A gente sabe que ele é ácido. Então, você sabe se tiver aquela secreção, existe um teste como fosse um medidor de pH, que a gente coloca lá conteúdo, pede a fitinha lá, aí ó, eita, então tá ácido, se é ácido, tá no estômago. E vai observar visualmente o conteúdo aspirado. Às vezes vê um fluido esverdeado, amarelado, que indica secreção gástrica, né? Então, esses são os conteúdos gástricos que você pode observar na hora de uma aspiração.
Bom, na fixação e manutenção. Então, vai fixar a sonda, né, no nariz, como a gente viu aqui na imagem, né? Na face, sem tracionar, né, como uma sonda vesical, né? Garantir a posição confortável da cabeça e pescoço, manter a cabeça elevada, né, de 30 a 45 continuamente. Vai fazer a verificação, vai verificar a posição da sonda, essa permeabilidade, né? Antes de administrar qualquer coisa, tá, gente? A gente não pode, tem que ter certeza, porque você vai, erra, por exemplo, digamos que essa sonda está lá na traqueia, for um paciente inconsciente, você vai estar levando material para as vias aéreas, né? Aí você pode ter como fosse uma broncoaspiração, esse paciente pode ter uma RCP, tá? Mantém higiene nasal e oral, né, a cada turno, observar sinais de irrigação nasal e refluxo, náuseas ou desconforto. Bom, aqui outro quadro, né, que eu trouxe aqui para vocês, que com as possíveis complicações na hora que passar uma sonda nasogástrica, esse paciente ele pode referir um teste, uma tosse, né, uma dispneia, cianose, porque a gente pode estar comprometendo essas vias, ela não sabe onde essa sonda, né, foi parar, se ela parou realmente no estômago, ele pode estar lá nas vias aéreas, entendeu? Então, é suspender imediatamente e retirar essa sonda, né? Porque está comprometendo a respiração do paciente, tá? Então, pode causar um epistaxe, né? Esse sangramento nasal por causa do trauma, né? Na hora de passar uma sonda. Se apresentar isso, você faz aquele primeiro socorro, que é comprimir a narina, né? E aí vai lubrificar na próxima tentativa, porque isso traumatiza, né? Ou seja, se passar com muita violência, ou então se você tem que saber o calibre correto dessa sonda também, né? Náuseas e vômitos, né? Porque foi um avanço rápido ou técnica incorreta, né? Pode causar isso, né? Lesão esofágica ou nasal, porque o uso prolongado de atrito, você está ali tentando, não lubrifica direito e acaba traumatizando, né? No caso, as vias aéreas, né? Ou a narina, né? E também o esôfago. A obstrução da sonda, né, por exemplo, tiver algum acúmulo, de resíduo, tem que irrigar com água, né, morna, se prescrito, porque às vezes o paciente está lá com a sonda, instalou bonitinho, né, e aí faz a dieta e não faz aquela questão de você irrigar aquela sonda, aí fica resíduo, né, fica obstruído. Então a gente tem que, depois da dieta, sempre irrigar, sempre com água, né, para poder retirar esse excesso, né? Para registrar, né? Nesse registro tem que conter número, né? Tipo, número, comprimento da sonda, a narina que foi utilizada. Isso é muito importante, esses detalhes, tá? O volume e o aspecto do conteúdo gástrico que você detectou, né? Quando colocou a sonda, o método de verificação do posicionamento, a tolerância do paciente, intercorrências, e você vai assinar, né? Então, você sabe que registro é algo que você vai fazer isso sempre, tá? Sempre, né? Bom, aqui para umas dicas que a gente vai trazer para vocês de concurso com relação a esse procedimento, aqui foi um recorte de duas provas, tá? De novo, uma da Sebrasp e uma da FGV, uma de residência, né? E outro uma prefeitura, tá? Aí ele coloca aqui o método mais seguro para verificar o posicionamento de uma sonda nasogástrica é o exame radiológico. Exatamente. Olha só, mais seguro, tá? O mais seguro. Tem outros, pode ser que façam aspiração ou escuta, mas o mais seguro é o raio-x, tá? Aí é outro aqui que traz na Prefeitura do Recife, numa prova em 2022. O pH do conteúdo gástrico inferior a 5,5 indica a localização correta da sonda do estômago. Olha, onde tem número, tá lá a questão, tá? Bora exercitar? Bora exercitar. Vamos responder aqui o nosso simulado, todo mundo se posicionando, né não? Vamos lá, gente. Aqui, vamos lá. Questão número 1, FGV 2023. A via mais precisa para a aferição da temperatura corporal, segundo Porter e Perry, 2022, é letra A, oral, letra B, axilar, letra C, temporal, letra D, retal e letra E, timpânica. A gente viu na aula de hoje, né, que existe as vias de aferição, né, que são
as seguras, que são a mais precisa, né? Então, nesse caso aqui, a mais precisa que nós temos é a nossa, né, aferição retal. Então, nosso gabarito é a letra D, né? Tá? Então, a via retal reflete a temperatura central do corpo e é considerada o padrão ouro, tá? Segundo, durante a aferição, né, da pressão arterial, o manguito deve ser colocado. Dois pontos. Letra A, no terço distal do braço, cobrindo o cotovelo. Letra B, no braço com a largura correspondendo a 80% do comprimento do braço. Letra C, no punho, ajustado firmemente. Letra D, no braço, sem necessidade de ajuste. Letra E, no antebraço, com estetoscópio no pulso radial. Qual será o nosso gabarito? A gente viu que nos sinais vitais da pressão arterial, né, que o manguito, né, que é a braçadeira, o manguito, ele deve estar no braço, tá, do paciente, uma largura correspondendo a 80% de comprimento, do comprimento do braço, né? Então, nessa questão aqui, o nosso gabarito é a letra B, tá? E aqui, como diz, 80% é de circunferência do braço e tem que ter uma largura de 40% do comprimento. Terceiro, a escuta epigástrica como método de confirmação do posicionamento da sonda nasogástrica é, dois pontos, o método mais seguro, letra B, contraindicado em pacientes conscientes, letra C, o método mais rápido e confiável, letra D, pouco confiável e não recomendado isoladamente. Letra E, indicada apenas em pediatria, tá? A gente viu na aula de sonda nasogástrica, né, que a ausculta, né, ela não é, né, a ausculta epigástrica, ela não é confiável quando ela está isoladamente, né? Não é recomendado isoladamente, só ela é que vai dizer se o paciente está ou não com a sonda direitinho lá no estômago, né? Então, precisa ter outros métodos para confirmar. Então, só ela sozinho não é confiável. Então, nosso gabarito é a letra D. Seguindo, bom, já deu até o gabarito aqui, né? Faz de conta que ninguém viu, mas é fácil, fácil, né? Na sondagem nasogástrica, o método de medição mais utilizado para determinar o comprimento da inserção a gente já sabe, né, gente? Nariz, orelha, apêndice, né? Tifoide. Tá fácil, fácil. Olha, FGV 2022 teve essa questão, né? Tranquilo. É só para você gabaritar, né? Nem zerar, tá? Nem zerar. Bora lá. Bom, aqui na CESP 2020, a posição ideal para o paciente durante a passagem da sonda vesical é dois pontos. Então, durante o paciente, qual é durante a passagem da sonda? A gente tem o decúbito lateral, tem a posição de Semifowler, tem a posição de Siemens e tem a posição de Trendelenburg e tem a posição de decúbito dorsal, né? Então, olha, a posição é bem interessante vocês saberem também, tá? Quando vai fazer os procedimentos de enfermagem, né? Então, a gente sabe que para se passar uma sonda, gente, sonda, o paciente tem que estar na posição de decúbito dorsal, né? Então, o nosso gabarito é a letra E, né? Então, essa é a posição para se colocar a sonda, né, vesical. Sexto, a irrigação da sonda vesical de demora deve ser realizada, né? Letra A, sempre que o paciente solicitar. Letra B, apenas sob prescrição médica. Letra C, quando a urina estiver límpida. Letra D, apenas por técnicos de enfermagem, tá? E letra E, por auxiliar de enfermagem, né? Então, a gente sabe aqui que o nosso gabarito sabe que qualquer procedimento por uma sonda só sob prescrição médica, tá?
Então, o nosso gabarito é a letra B, porque quem solicita, né? Quem pede irrigação vesical requer a prescrição e quem vai fazer é o enfermeiro. Sétimo, durante a passagem da sonda nasogástrica, tá? Muito bom, né? Essa questão muito de sonda, né? Que às vezes cai muito em questões, ó, DECAN 2023, né? Durante a passagem da sonda nasogástrica, o paciente deve, letra A, estar em decúbito dorsal, letra B, inclinar a cabeça para trás e segurar a respiração, letra C, flexionar o pescoço e deglutir para facilitar a passagem, letra D, tossir vigorosamente. Letra E, deitar-se lateralmente. Bom, gente, a gente viu que flexionar o pescoço e deglutir para facilitar a passagem. Lembra da história do copo, né? O paciente vai, ó, engolindo, engolindo, né? Porque antes a gente falava engole, engole. Sem água fica complicado, né? Com a água ajuda bastante, entendeu? Então, nosso gabarito é a letra C, tá? Que é justamente flexionar o pescoço e engolir, conforme Potter fala, né? Na sua referência aqui que eu trago, é o Potter. Oitavo, tá? Durante a sondagem vesical, a antisepsia em mulher deve ser realizada no sentido: letra A, períneo, pequenos lábios e meato urinário. Letra B, meato uretral, grandes lábios, região pubiana. Letra C, pubis e períneo. Letra D, monte de Vênus, pequenos lábios, meato uretral. Letra E, inverso ao fluxo urinário. A gente viu como é que faz a sepsia, né, na hora de passar uma sonda vesical em uma mulher, a forma, né, a sequência que nós vamos seguir na hora de fazer a sepsia. Primeiro a gente vai pelo Monte Vênus, um movimento único, né? Unilateral, ele só vai ser, não vai ficar no vai e vem, né? Você vai fazer o Monte de Vênus, vai fazer os pequenos lábios e vai fazer o meato uretral. Gabarito, letra D, né? Então, nono, vamos lá, gente, finalizando aqui esse último é, essa última parte, né, da nossa aula, tá? Vamos lá. Nono, tá? Durante a sondagem vesical de demora, tá? O balonete deve ser insuflado com soro fisiológico, letra B, com ar ambiente, letra C, com água destilada estéril, letra D, com anestésico líquido, letra E, com lidocaína 2%, né? A gente previu que não pode ser com soro por conta dos cristais, né? Então, o que que é utilizado, tá? Que o Potter traz na sua referência, que o balonete deve ser insuflado, tá? Com água destilada estéril. Nosso gabarito era a letra C, tá? Vamos aqui para a nossa última questão. Aqui, durante a sondagem vesical, qual cuidado é incorreto, tá? Ele quer o incorreto, viu? Não é o correto, não, tá? Letra A, usar a técnica asséptica rigorosa. Letra B, manter o sistema coletor abaixo da bexiga. Letra C, o catéter assim que possível. Retirar o catéter assim que possível. Letra D, testar o balonete antes da inserção em sondas silicone. Letra E, fixar sonda com tração leve, né? Bom, a gente olha aqui nessa questão, na IDECAM foi recente, tá? 2024, tá? Então, durante a sondagem, né, qual o cuidado é incorreto? Então, usar a técnica séptica é o correto, tá? Bem rigorosa. Letra B, manter o sistema coletor abaixo da bexiga é o correto, né? Tem que estar abaixo do nível da bexiga. A letra C, retirar o cateter assim que possível, porque não é bom ficar muito tempo. Viu que estabeleceu, né? Atingiu sua finalidade? Retira, né? O médico vai lá, retira, você vai, pede para retirar e você retira, tá?
Aqui nós temos a letra D, que é testar o balonete antes da inserção. Ele pode ser sim testado, porém, e não em sonda de silicone, por conta de que pode ter fissuras, pode ter micros, né, fissuras. Então, não se deve testar balonete nesse tipo de sonda, tá? E a letra E, fixar sondas com tração leve, né? Então, o nosso gabarito tá? Letra D. Então, a gente olha também alguns fabricantes, é muito importante a gente olhar, né, os fabricantes, tá, gente? Então, assim, ficar, né, bem atento, né, a isso com relação à sonda. Lembrando que aqui é a nossa primeira parte, tá, de procedimentos técnicos de enfermagem, então, ainda vai olhar alguns outros procedimentos, que é importante. A gente tem que ver curativos, que é a parte de feridas e coberturas que entra no procedimentos de enfermagem. A gente também vai ter que ver, né, a parte, tá, de a gente vai ter que ver a parte ainda de drenagem de tórax, que com certeza eles adoram perguntar, né? Que se for falar de procedimento, eles gostam muito, né? De falar sobre isso, né, gente? Então, assim, a gente vai seguir o nosso cronograma, né? A gente vai ter amanhã, continua, né? A gente tá lá, ó, a gente tá, né, num pancadão aí, tá? Num concurso, a gente não pode descansar, porque estamos na rota, né, gente? Aí tem muita gente que também está fazendo a mesma coisa que a gente, estudando, tá? Então, ó, firme e forte nos estudos, tá certo? Mentoria SUS para concurso, professora Nádia Salgueiro, tá? Juntos, rumos à sua aprovação, porque eu quero ver o nome de vocês lá, brilhando. Eu quero que mandem para mim no outro dia quantos pontos fez, e não importa se fez menos de 40, mas eu quero saber, você vai estar lá sim. Então, vamos seguir firme e forte, tá? Com o nosso, né, propósito, que é justamente ser aprovado no concurso público, tá?